A crise na Venezuela entra em um novo capítulo com a captura de Nicolás Maduro, ataques ao território venezuelano e a confirmação de que, ao menos nesse primeiro momento, o país ficará sob controle dos Estados Unidos. Mas como o povo venezuelano está vivendo tudo isso? Medo, alívio, esperança ou desconfiança? Para entender, né, esse sentimento real de quem sente essa crise na pele, a gente vai conversar agora ao vivo com a professora de espanhol Andreina Mejías, venezuelana, vive no Brasil há 7 anos, acompanha de perto, né, o que os familiares e os amigos estão enfrentando nesse momento histórico. E é o que eu começo te perguntando, Andreina, como que tá a sua família? Quem ainda está lá? Como que você está acompanhando tudo isso? Conta pra gente. Boa tarde e obrigada por nos atender aqui no Link. Obrigada, boa tarde, obrigada pelo convite. E bom, a minha família, quem está lá na Venezuela é a minha mãe e os meus irmãos. A família da minha mãe está todo mundo lá na Venezuela, então eu fico sabendo das coisas através dela, né? O que ela me conta, a situação, né? O que eles estão passando, mas eles estão bem, eles estão tranquilos, eles estão felizes, claro, né? Agora a gente tem uma esperança, mas a Venezuela, ela está comemorando, mas em silêncio, sabe? O que eles me contam é que a gente não ouve nada nas ruas. É todo mundo em casa. Eles estão felizes, né? Eles têm uma esperança. Mas quem está comemorando mais nas redes sociais são mesmo as pessoas que estão fora do país. Isso tá bastante claro, né? Transparente, né? Mais cristalino impossível, né? A sensação de alegria, ainda que mais tímida de quem está lá, como a Andreina está revelando pra gente, mas de muito alívio, principalmente, né? Alegria e euforia para os venezuelanos fora da Venezuela, uma alegria mais contida para quem está na Venezuela e alívio para todos os venezuelanos, ou para 99% dos venezuelanos. Isso aí está muito claro. Agora, eu queria saber de você, Andreina, como é que você vê uma reação tão negativa por parte de muitos da mídia brasileira, de muita gente nas redes sociais, muitos brasileiros que, ao contrário de boa parte dos venezuelanos, estão condenando, né? Estão lamentando que o Maduro não é mais o presidente da Venezuela ou não está mais exercendo o seu poder na presidência do país. Claro. Olha, eu tô aqui porque eu fiz um post contando um pouco da minha história, né? E ele viralizou, chegou a 6 milhões de pessoas. Eu nunca esperava isso. Porque ele foi muito real, né? Mas, assim como recebi muitas mensagens de carinho e de amor, eu recebi muitas mensagens cheias de ódio, sabe? E, por um momento, eu fiquei pensando o motivo. E, olha, ninguém é obrigado a entender, né? Quem não sai do seu país, ele não consegue entender qual é o sentimento que nós, estrangeiros, que, né, moramos em outros países, a gente tem. E eu vejo muitas pessoas, tipo, a maioria das mensagens que eu estou recebendo é questão de petróleo e tudo mais. E a única coisa que eu tenho para falar a gente não vê o petróleo, sabe? A gente não, como é que eu poderia falar? Aproveita, não sei, as riquezas que o nosso país tem. Por mais que a Venezuela é um dos países mais ricos em petróleo, né? O país mais rico, a gente não vê. A gente tem ruas horríveis, sem asfalto. A gente quase nunca tem luz, e eu falo isso porque, né, a minha mãe mora na Venezuela. Quando eu morei na Venezuela, segunda, quarta e sexta, a gente não tinha luz. Era sem luz desde meio-dia até 8 horas da noite, né? A gente não tem gasolina, então a gente, né, por mais que seja o país mais rico em petróleo, a gente não vê isso. Então agora o que nós temos é uma esperança. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem que aguardar os próximos capítulos, mas eu tenho uma esperança, sabe? A minha esperança é que em algum momento eu consiga voltar para Venezuela, para visitar a minha família, né? Que eu consiga ver eles, porque depois que eu saí do meu país, eu já fiz 7 anos aqui, eu nunca mais consegui voltar. Então, essa é a minha esperança. E a gente está comemorando o que a gente tem agora. O que a gente tem agora é isso, né? O futuro, a gente não sabe. Agora nós temos que comemorar. Andreina, eu queria que você explicasse, né, para quem está nos ouvindo, por que você veio para o Brasil? O que você vivia lá? E o que sua mãe até então, agora a gente não sabe o que vai ainda acontecer, né? Mas o que a sua família ainda passa na Venezuela? Eu lembro que tinha uma época, ainda deve ser assim, mas a última vez que eu conversei com um venezuelano, ele me contava que um frango lá custava o valor de um salário mínimo. Quer dizer, você não tinha como comprar o básico para comer. Eu queria que você contasse os motivos que te levaram a vir para o Brasil, porque óbvio que você gostaria de estar com a sua família, ninguém sai do seu país ali porque tá tudo lindo, você sai porque é um desespero.
Eu queria que você contasse, né, o que sua família até hoje estava vivendo lá, a quais situações eles eram expostos ainda, e você também. Sim, então eu vim para o Brasil porque a gente chegou um momento que a gente não tinha quase nada para comer, né? Eu vim para o Brasil porque eu não conseguia nem ir para a faculdade, porque a gente não tinha como sustentar uma matrícula. E eu vim com a esperança de voltar, eu só não consegui voltar, então por esse motivo a gente veio, né? Minha família não conseguia se sustentar. A minha mãe não veio porque ela tem a família dela lá, os pais. E quando você sai do seu país, você sabe que você sai e não tem uma data para voltar, né? Mas a questão do frango, né, que você me comentou, ontem mesmo eu perguntei quanto era o salário mínimo, né? E a resposta que eu recebi é que o salário mínimo agora é 0,50 dólares, ou seja, nenhum dólar, sabe? E aí as pessoas me perguntam, mas como que as pessoas fazem para sobreviver com isso, né? Olha, eu não sei. A maioria das pessoas, eu acho, que moram na Venezuela, tem alguém fora do país que ajuda financeiramente também, tá? Mas tem algumas empresas na Venezuela que eles sabem que ninguém vai viver com um salário mínimo, né? Então, eles pagam entre 25 e 30 dólares semanal. Agora, na Venezuela, quando eu vim para o Brasil, a gente estava passando por aquele momento em que não tinha nada no mercado. Tinha até dia para você conseguir comprar. Ou seja, era uma questão de que, um exemplo, a minha identidade terminava em número 2, então eu só conseguia ir na segunda-feira para comprar uma farinha, uma manteiga e um frango. Eu só conseguia comprar isso e aí aguardar até a próxima segunda-feira. Agora é um momento em que os mercados têm tudo, mas a gente não tem o dinheiro, né? O salário mínimo é esse valor que eu comentei. Então, assim, várias pessoas têm mais de um emprego, né? Para poder ganhar um pouco mais, mas muitas pessoas recebem ajuda de familiares que moram fora do país. Que coisa, né? É difícil entender como é que alguém pode não demonstrar empatia, né, pelo povo venezuelano numa situação como essa, defendendo ainda que o Maduro deveria permanecer no poder. Eu não consigo entender, sinceramente. Obrigado, viu, pelo relato, Andreina. A gente deseja tudo de bom para você, que você possa voltar em breve para o seu país, que você ama tanto, que você possa rever a sua família e que a sua família possa viver dias melhores a partir de agora. Claro que a gente vai cobrar sempre também, a partir de agora, os Estados Unidos, num primeiro momento, num segundo momento, quem assumir o poder na Venezuela, mas a cobrança continuará sendo feita e sempre torcendo muito pelo povo venezuelano. Obrigado, viu?